A lógica formal, ou dialética, é somente uma parte do estudo do logos. Outra parte seria mais bem descrita como a filosofia da linguagem. A explicação estoica da linguagem está vinculada estreitamente à ontologia estoica, o que reflete a natureza interrelacionada de seu sistema. Aqui, tudo o que se deve ter em mente é que os estoicos são materialistas que afirmam que tão somente corpos físicos existem. Como tais materialistas explicariam a linguagem? A teoria estoica da linguagem começa com a voz ou proferimento. A vocalização é o movimento físico do ar causado pela boca. Tem de ser alguma coisa física, porque ela pode ser uma causa, e como se verá no capítulo 4, somente corpos podem ser causas. O proferimento de um animal é apenas um barulho. A voz dos humanos é uma coisa articulada. Como uma coisa articulada, não é mais simples voz, e sim discurso. Considere-se o exemplo de alguém que diz: "Aqui está Sócrates". As palavras faladas são puramente físicas, o movimento do ar causado pela boca. Outro elemento puramente físico é o próprio Sócrates, a coisa a que o enunciado se refere. Há também um terceiro elemento, e este não é físico, o significado ou sentido do que é falado, a saber, que Sócrates está aqui. O significado ou sentido expresso pelo ato de fala físico é um exprimível. Para os estoicos, exprimíveis são um de 4 tipos de entidades que eles classificam como incorpóreos. Eles não são corpos e por isso não existem, mas são em algum sentido reais. Então disse que subsistem. Sexto Empírico relata o seguinte: os estoicos afirmaram que 3 coisas se conjugam mutuamente: o significado, o significante e a coisa que existe, dos quais o significante é o proferimento, como o proferimento dion. O significado é a própria coisa indicada por ela e que nós compreendemos que subsiste em razão de nosso intelecto, enquanto os estrangeiros não a compreendem, ainda que ouçam o proferimento, e a coisa que existe é objeto externo, como o próprio dion. Destes, 2 são corpos, como o proferimento e a coisa que existe, e um é incorpóreo, o significado em si, que é exprimível, o qual se torna verdadeiro ou falso. Assim, se eu ouvisse uma pessoa falar uma língua que eu não conhecesse, embora ela emitisse um proferimento físico, eu não seria capaz de compreender o significado do que ela disse. A causa física, o movimento do ar produzido pelo proferimento dela, continuaria presente, mas ainda assim não comunicaria nada a mim. Isto ilustra a distinção estoica entre voz e discurso, entre proferimento e o que é dito. Um exemplo melhor, contudo, seria alguém declamar um poema absurdo que ninguém pudesse entender. Nesse caso, haveria certamente um proferimento, mas nada seria expresso. Os proferimentos não seriam proferimentos de um exprimível, de alguma coisa com significado ou com sentido. Então, um exprimível é aquilo que é expresso por um proferimento que tem significado.
Nem todo exprimível, contudo, tem significado em um sentido útil. Os estoicos traçam uma distinção entre exprimíveis completos e incompletos. Um exemplo de exprimível incompleto seria anda, enquanto Sócrates anda. Seria um exprimível completo que efetivamente diz alguma coisa, sem que haja necessidade de pedir mais informações. A situação ontológica dos exprimíveis levou os estoicos a múltiplas posições paradoxais, de que os seus críticos tiravam proveito avidamente. Por exemplo, em rigor, ser sábio não é bom segundo os estoicos, ainda que a sabedoria obviamente o seja. Sêneca fornece a explicação estoica padrão disso, ainda que ele próprio não esteja disposto a adotá-la. Dizem os nossos que tudo quanto é o bem é um corpo, porquanto tudo quanto é o bem age, e tudo quanto age é um corpo. Eles dizem que a sabedoria é o bem. São consequentemente obrigados a considerá-la corpórea. Quanto a ser sábio, entendem que não existe a mesma condição. Trata-se aqui de uma coisa incorpórea, de um acidente de outra coisa, que é a sabedoria. Assim sendo, ser sábio não tem nenhuma ação. O próprio Sêneca não tem tempo para esse tipo de minúcia linguística e aceita com prazer uma compreensão mais prática da expressão ser sábio. Contudo, essas explanações da linguagem, que contrariam as expectativas, são uma consequência da ontologia rigorosamente materialista dos estoicos. Para eles, o significado ou o sentido, inclusive o significado ou o sentido da expressão ser sábio, literalmente não existe, pois somente corpos existem. Por que então eles sentiram a necessidade de postular esses exprimíveis? Em um nível, pode-se dizer que os estoicos especificamente não postularam exprimíveis. Todos reconhecem que as palavras que falam têm significado e que uma explanação da comunicação humana não pode depender tão somente de proferimentos. Isto é claro no exemplo anterior, em que ouvi proferimentos de uma pessoa que falava em japonês, mas não entendi o significado daqueles proferimentos. Então, uma distinção entre proferimento e significado parece positivamente de acordo com as expectativas, e não estaria de modo algum restrita aos estoicos. O que talvez seja único à posição estoica é a sua rejeição do significado como uma coisa que existe. Como incorpóreos, exprimíveis somente subsistem. Retornar-se-á essa distinção no capítulo 4, mas nessa altura, talvez valha a pena perceber a estranheza dessa afirmação. Se os exprimíveis não são corpos, então não podem atuar nem sofrer atuação. Assim, o significado de um proferimento, tal como cuidado, a árvore cairá, em rigor não deveria causar nenhuma reação em mim, porque somente corpos podem ser causas, e exprimíveis não são corpos. Em suma, o significado de toda a linguagem não tem absolutamente nenhuma eficácia causal, segundo os estoicos. Então, se alguém grita, cuidado, a árvore cairá, e eu me afasto da árvore, como os estoicos poderiam explanar o processo causal em funcionamento aqui? Bem, eles supostamente o fariam ao dizer que o proferimento físico emitido pela pessoa que gritou
causou sons na forma de um movimento de ar, os quais então colidiram na minha orelha, colisão esta que por sua vez causou uma impressão na minha alma e que o meu assentimento à impressão causou meu afastamento. Em outras palavras, a explicação causal ocorrerá apenas com respeito a corpos, ou a modificações de corpos, no caso de uma impressão na minha alma física. Mas o significado do que foi dito não vai constar na explicação causal. Qual é a relação entre os exprimíveis e os pensamentos? Certamente, não se quererá dizer que os pensamentos não têm impacto causal. Um pensamento será uma disposição da alma material e, portanto, uma coisa material. Assim, os pensamentos são claramente distintos dos exprimíveis incorpóreos e podem ser causas. Mas se um exprimível é dito, então também tem de ser pensado, mesmo que somente pela pessoa que o diz. O significado transmitido pelo proferimento de alguém refletirá no significado de seu pensamento, mas o proferimento e o pensamento serão ambos entidades materiais, distintas de seu significado ou conteúdo. Para além de sua explanação do significado na teoria dos exprimíveis, os estoicos tiveram amplos interesses na linguagem, que iam de retórica aos detalhes de gramática. Os estoicos também são famosos por um interesse em etimologia, e Crisipo talvez tenha cunhado o termo. Estavam igualmente interessados em questões de interpretação poética e disse que Crisipo tentou conciliar a mitologia grega tradicional com a sua própria teologia, a qual, como se verá, é no fundo a sua física. Assim, os estoicos estavam interessados em interpretações alegóricas, nas quais histórias ou figuras míticas tradicionais eram apresentadas como processos ou elementos da natureza. Esses dois interesses se uniram nas explanações etimológicas que os estoicos fizeram dos nomes dos deuses tradicionais, e isto pode ser visto na obra de Cornuto, no século I da Era Comum. A condição precisa desses interesses alegóricos e etimológicos, entretanto, foi objeto de discordância entre estudiosos.